Caros alunos, estamos aqui de volta com a disciplina Empreendedorismo e vamos ver hoje empreendedorismo mais inovação igual a prosperidade. Material aí do nosso querido professor José Dornelas, né? O ícone aí no ensino de empreendedorismo no Brasil. Então estamos usando o material dele e indicamos o livro dele, que é Empreendedorismo, Transformando Ideias em Negócios. Então, eu vou disponibilizar para vocês aqui, no final, o blog do professor Zé Dornelas, tá? Lá tem vários materiais, inclusive esse livro que nós estamos adotando, Empreendedorismo, Transformando Ideias em Negócios. Tá? Então, nós estamos aqui vendo agora a evolução das teorias administrativas, e que é mais um assunto da disciplina Administração. E aqui, já a partir dos anos 90, né, não se tem um movimento predominante, mas há cada vez mais o foco no papel do empreendedor como gerador de riqueza para a sociedade. Então, como falamos em aulas anteriores, as tecnologias da informação e comunicação geraram uma revolução, né, na forma de empreender. Mas a base de geração de negócio, de riqueza, não está em cima da tecnologia, mas de quem usa a tecnologia para geração de negócios, para geração de renda, para geração de prosperidade. Então, esse é o empreendedor que tem usado a tecnologia da informação e comunicação, principalmente as redes sociais, para ganhar dinheiro e para fazer seus países, né, crescerem. Tá? Então, no velho modelo econômico, né, a era da manufatura, então foram os modelos clássicos, né, de manufatura, como a época taylorista, fordista, né, da produção em larga escala, em massa, os recursos escassos de materiais, até a gente chegar aqui na sobrevivência dos maiores. Tá? Quem dominava era quem era grande. E o novo modelo econômico, a era da inovação empreendedora, dirigido por novos modelos de negócios, né, com ativos intelectuais importantes, ou seja, vale muito quem tem o conhecimento, né, e a sobrevivência dos que são mais rápidos. E por que empreendedorismo? Então a gente tem aqui no Reino Unido, né, em 1998, publicou um relatório a respeito do seu futuro competitivo, o qual enfatizava a necessidade de se desenvolver uma série de iniciativas para intensificar o empreendedorismo na região. A Alemanha estabelecido vários programas que destinam os recursos financeiros e apoio à criação de novas empresas. E a Finlândia, que em 1995 o decênio do empreendedorismo foi lançado na Finlândia, com vistas a criar uma sociedade empreendedora, promover o empreendedorismo como fonte de geração de emprego e incentivar a criação de novas empresas. Tá, então a Finlândia é hoje um país bastante empreendedor, né, com ideias inovadoras e jovens empreendedores. E muitos brasileiros têm ido trabalhar lá na Finlândia, eles gostam muito dos brasileiros. A Embraer vende muito avião lá. Eles gostam muito dos aviões da Embraer. Eu já fui a um congresso na Finlândia, apresentei num congresso de empreendedorismo lá, eles gostaram muito. E pude voar pela primeira vez no avião brasileiro da Embraer lá na Finlândia. Foi uma emoção, viu? E eles dão muito valor ao Brasil e aos brasileiros, não só pelo futebol, né? Mas também pelo povo que é trabalhador, e eles têm levado brasileiros para lá, principalmente na área de informática. Tá? Então, Israel, com o programa de incubadoras tecnológicas de Israel, né? Só um exemplo, o Waze, que a gente usa muito para se locomover no trânsito, né? O Waze é israelense, e mais de 500 negócios já foram criados nas 26 incubadoras do projeto. Enfim, isso aqui é de 2005, ó, tá? De Dornelas publicou em 2005. Então hoje a gente tem muito mais do que isso.
Então, em Israel houve ainda uma avalanche de investimento de capital de risco nas empresas israelenses, sendo que mais de 100 empresas criadas em Israel encontram-se com as suas ações na Nasdaq, que é a bolsa de ações de empresas de tecnologia da internet nos Estados Unidos. Então, quando fala capital de risco, não é um capital arriscado, perigoso, que risco de perder, não. O capital de risco é quando alguns empreendedores, alguns investidores separam um capital que eles têm. Eles investem em várias coisas, investem em imóveis, investem em poupança, investem em ações de empresas já consolidadas e separam um pouco de capital para investir em planos de negócio de empresas que estão iniciando, principalmente ligadas a alunos que estão saindo da universidade com ideias novas, né? Então, o que a gente chama de Venture Capital, ou capital de risco. E a tradução para o português fica um pouco pobre, fica capital de risco e não diz exatamente tudo o que significa a palavra venture, que é venture capital, que é a palavra original em inglês, que muitas vezes significa que é um investimento em uma ideia inovadora, com grandes chances de sucesso, mas que há um certo risco. Então, essa seria a tradução completa do Venture Capital, que a gente acaba traduzindo como capital de risco. Ok? Bom, e por que empreendedorismo? Né? Na década de 90 foi a década do empreendedorismo nos Estados Unidos. Desfrutou de 8 anos de crescimento econômico, o período mais longo de crescimento contínuo no século XX. Então, nos Estados Unidos, a gente tem as bolsas de Nova York, que é a Nasdaq, né? Que é a conhecida bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, e novos jovens milionários. Então, nos Estados Unidos, ele é uma referência em empreendedorismo, porque desde a sua colonização foi assim. Ele incentiva o empreendedor, né? Então, muitas pessoas foram para os Estados Unidos buscando a nova vida, o novo mundo, né? A América, o sonho americano, que é justamente o que a gente chama de, na cultura, a cultura do você SA, né? Você vai para se desenvolver, para crescer, e a cultura que a gente chama também de meritocrática, né? A meritocracia, ou seja, você ganha o que você trabalha, o que você produz, e essa é a cultura norte-americana. Por isso que eles são uma referência nessa área de empreendedorismo. Paga-se pouco imposto, o imposto é baixo, chegando no máximo a 14% de imposto, e o governo fica com pouco e quer que você trabalhe muito, né? Então você trabalha muito e ganha muito também. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. E não tem a ajuda do governo em muitas áreas, tá? É diferente da cultura, por exemplo, europeia, que paga-se muito imposto, normalmente acima de 60% de imposto, e tem-se várias benesses, vários apoios, vamos dizer assim, tanto para o empreendedor como para a população em geral, como educação pública gratuita, inclusive universidade, sistema de saúde pública. Então tem várias benesses, vamos dizer assim, várias coisas que são pagas com os impostos, né? As pessoas confiam na boa utilização desse dinheiro. E na Europa os impostos realmente são muito altos, normalmente acima de 60% do que se ganha. Já nos Estados Unidos o imposto é baixo e a ideia é a produção, é o empreendedor gerar riqueza e ele pagar o que ele quer, ele escolhe o que ele quer pagar de benefício. Então ele vai, se ele quer saúde, ele paga o plano de saúde dele, se ele quer a universidade, ele paga a universidade dele. Ele escolhe o que quer pagar, tá? E diferente da Europa, que o governo escolhe o que vai oferecer para a população como um todo. E o Brasil está no meio termo aí, né? A gente nem paga tão pouco imposto como nos Estados Unidos, nem paga tanto quanto na Europa. Então a gente está aí em cima do muro. E o brasileiro, eu penso que o brasileiro está mais se aproximando da ideia dos Estados Unidos, né? Que é reduzir esse aparato todo governamental, ou seja, passar mais para a iniciativa privada,
as benesses, os serviços essenciais para a população, e a população poder pagar, escolher o que vai pagar, né? Acho que a ideia do brasileiro vai ficar mais voltada para esse lado, mais puxado para o norte-americano do que para o europeu. Isso tem a ver com uma série de coisas, inclusive com a confiança, né? A confiança nos governos. Então, no momento que os políticos brasileiros melhorarem esse aspecto, mostrarem que estão usando melhor o dinheiro, aí a gente vai ter uma tendência maior para esse lado de que o governo assuma certos serviços e usando bem assim o dinheiro dos impostos. Mas por enquanto a gente está aí nesse meio termo, nem é tanto europeu, nem é tanto americano. Estamos aí no meio do caminho, ok? Conclusão do Departamento de Comércio: a conjunção desse intenso dinamismo empresarial e rápido crescimento econômico, somados aos baixos índices de desemprego e baixas taxas de inflação, aparentemente apontam para uma única conclusão: o empreendedorismo é o combustível para o crescimento econômico, criando emprego e prosperidade. Então isso é uma ideia principalmente, né, nos Estados Unidos, com baixa inflação. O Brasil tem vivido aqui momentos de média, né, inflação aí, mas a tendência é que a gente siga esse ritmo, né, de não deixar a inflação subir como foi no passado. Então, iniciativas de suporte ao empreendedorismo no Brasil. A gente tem várias iniciativas, como o projeto Softex, que é o Gênesis na área de software, o Empretec do Sebrae, Brasil Empreendedor, que é um programa do governo federal para treinamento principalmente de professores, o projeto Reúne, que é CNI e ELPRA, para capacitar professores ao ensino de empreendedorismo. Começa a ver a figura do capitalista de risco. O Brasil ainda não percebeu isso aqui, então é muito importante que os bancos brasileiros abram ou ajudem, né, também com linhas de crédito nessa área, porque o brasileiro ainda não tem essa cultura. Então o banco pode ajudar de selecionar lá áreas que o brasileiro possa investir no capital de risco. Que é justamente ele vai estar investindo em pequenas empresas com grande chance de sucesso. Crescimento das incubadoras de empresas tradicionais, o ensino de empreendedorismo nas universidades, entidades de apoio como Sebrae, Endeavor, Instituto Empreendedor do ano Ernst Young e outras tantas. Alternativas de financiamento, FAPES, FINEP, enfim, e crescimento das franquias, que são empreendedores que já tiveram sucesso e acabam abrindo franquias para quem não tem tanta experiência, e já a franquia já chega com uma ideia pronta, com toda a sistemática de divulgação e com os procedimentos de vendas e de produtos tudo pronto para facilitar a quem quer empreender. Bom, e a experiência brasileira é esse assunto começa a ser discutido no mundo acadêmico desde o início de 80, né? E todos esses órgãos vêm dando maior visibilidade ao empreendedorismo brasileiro. E segue essa tendência mundial, e questões como inovação tecnológica, capital de risco, transferência de tecnologia, etc., predominam na agenda da época a partir da segunda metade da década de 90. E por que o empreendedorismo? Então a gente tem aqui empresas em atividade e empresas encerradas. Então o que é que acontece? Você tem aqui, desde o ano de 97 até chegando aqui em 2001, né? Porque o livro, essa parte do livro que eu estou apresentando para vocês é um pouco antiga, esses slides, mas já tem a edição mais nova que eu estou deixando o link aí para vocês do livro, que já traz essas informações mais atualizadas, tá? Mas o número de empresas que fechava era mais alto e agora está diminuindo, tá? E o número de empresas em atividade está aumentando, ou seja, o brasileiro está aprendendo mais a empreender e fechando menos as empresas. E aqui a gente tem a mobilidade social e empreendedorismo, ou seja, 82% dos milionários brasileiros construíram a própria fortuna, ou seja, foi com trabalho duro, né? Por isso que eu coloquei para vocês lá, nesse nosso início do curso, a figurinha do nosso conhecido empreendedor brasileiro, né, Silvio Santos, do SBT, tá, que construiu fortuna
baseado no trabalho duro e árduo como nós brasileiros conhecemos. Os nossos pais e nossos avós também já conheciam o Silvio Santos, né? 66% das empresas privadas que estavam na lista das 50 maiores de exame há 30 anos desapareceram do ranking. Então, empresas que eram maiores estão diminuindo, ou seja, o empreendedorismo é baseado em pequenas empresas, tá? E essa é fonte do IBGE, que você claro que está bem assim antiga, mas você pode buscar no próprio IBGE essas informações de empresas, tá? Mas o que a gente vê é um aumento das pequenas empresas no Brasil. O grande exemplo ainda é os Estados Unidos, né? Então, mais de 50% do PIB americano, que é o maior do mundo, vem de pequenas e médias empresas. O Brasil ainda não chegou nesse ponto ainda, de ser mais de 50%, mas nós já estamos chegando perto dos 50% aí, mostrando o papel importante das micro e pequenas empresas no nosso país. As melhores e maiores, então a gente tem aqui, olha, as grandes empresas mostrando o papel delas, né? Claro, em todos os países o papel das grandes empresas é importante, principalmente para aquelas pessoas que têm uma cultura mais do emprego e essas pessoas vão trabalhar nessas grandes empresas, mas também o pequeno empreendedor ele gera muito emprego. Então é o caso dos Estados Unidos. A maioria dos empregos, assim como o PIB é mais de 50% vindo da pequena empresa, os empregos nos Estados Unidos vêm muito das pequenas empresas também. A geração de emprego, a gente acha que é das grandes empresas, mas não é. Então existe uma tendência no Brasil também que isso aconteça, que as pequenas e médias empresas acabem gerando mais emprego do que as grandes. E aqui a gente tem o GEM, que é um relatório mundial, o GEM é o Total Entrepreneurial Activity Prevalence Rates, né? Que é um relatório mundial sobre a ação empreendedora das pessoas com uma faixa etária de idade de adultos, né? Que estão envolvidas com o empreendedorismo. Então, ó, no ano 2000, o Brasil estava em primeiro lugar aqui, ó, com a quantidade de pessoas muito grande envolvida nessa faixa etária de adultos envolvidos com alguma ação empreendedora. E eu coloquei aqui já o GEM, o relatório de 2019. Isso aqui é do livro de Dornelas, a 8ª edição, mais atualizada. Então eu peguei do livro e coloquei aqui só um pouquinho aí para vocês. E a gente vê aqui, olha, que na América Latina e Caribe, o Brasil está aqui em 4º lugar. Está aqui em 4º lugar. O Equador aparece aqui em 1º lugar. Tá? Então isso mostra que pessoas nessa faixa etária aqui, ó, entre 18 e 64 anos, percentual delas envolvidas com empreendedorismo, ó, 35% aqui no Chile e Equador, e Brasil aqui na faixa dos entre 20 e 25% das pessoas, né, entre 18 e 64 anos envolvidos com algum tipo de empreendedorismo. Então você pode ver que aqui, ó, na Europa e América do Norte, por exemplo, os Estados Unidos está aqui em 2º lugar, perdendo um pouco para o Canadá, mas quase empatado aí com o Canadá. Mas você percebe que tem menos pessoas, ó, 15% aqui envolvidos com o empreendedorismo, tá? Nessa faixa etária aqui entre 18 e 64 anos. Tá? O que mostra que ainda tem uma prevalência grande nos Estados Unidos da grande empresa, né, para estar envolvido com o emprego, mas que isso tem também uma relação com o empreendedorismo que a gente chama de necessidade. Então, por que é que o Brasil acaba ganhando nos Estados Unidos aqui? Ó? Você vê que está subindo aqui, ó, né? Seguindo essa sequência aqui, o Brasil está subindo aqui e acaba ficando empatado aqui com outros países. Então, são países não tão ricos que têm essa taxa mais alta. Por quê? Porque aqui está mostrando também o empreendedorismo por necessidade. Então não é só aquele empreendedorismo por oportunidade, que a pessoa se prepara
para atuar como empreendedor numa determinada área, mas sim por necessidade. É a pessoa que vai abrir um restaurante porque não que ela tenha estudado gastronomia, mas porque ela tem a necessidade de sobrevivência, o que acaba gerando aqui um índice elevado de ação empreendedora no Brasil. Não necessariamente que seja um empreendedorismo tecnológico, um empreendedorismo de geração de grande riqueza, tá? Isso realmente ocorre mais nos países mais desenvolvidos, aqui como nos Estados Unidos. E essa atividade empreendedora, né, é baseada em pesquisa com população adulta, como a gente viu. Localizar empreendedores em atividade. Contar aqueles em fase de startup, que estão também iniciando, abrindo empresas. Contar aqueles proprietários gerenciando o próprio negócio, ativos, salários, recebimentos do período de 3 a 42 meses e adicioná-los ao conjunto de índice do TEA, Total Entrepreneurial Activity. Tá? Então são ações para medir essa movimentação empreendedora no mundo, que tem ocorrido bastante. Tá? E a atividade empreendedora por país, né? No caso aqui no GEM 2003, ó, a gente viu primeiro 2020, 2000 e agora 2003, o Brasil estava aqui, ó, né? Nessa posição. Tá? E fatores associados: percepção da oportunidade, fatores sociais e culturais, educação, participação das mulheres, experiência e suporte financeiro para startups. Tá? Então, isso são fatores que estão associados com a pesquisa. Então, é isso aí. Sejam bem-vindos aí ao mundo empreendedor. Né? A nossa ideia é deixar vocês a par que o empreendedorismo é uma realidade atual. A gente está vivendo essa revolução empreendedora e estamos aqui para que vocês possam ser empreendedores com conhecimento. Tá? E, claro, que tenham sucesso. Bons estudos, vamos em frente.